Descubra agora todas as novidades para todos os produtos Ankama, incluindo Dofus, em 2025. Olha isso aqui, velho, a série Animale para começar. É uma nova série animada. Ela vai ser baseada, imagino eu, que numa Osamodas. E em paralelo a isso, um dos novos conteúdos de Dofus é justamente a dimensão Osamodas, tá ligado? Então isso é muito da hora. E tá aí, ó, o foco do Osamodas, tá ligado? Ela é a semideusa Osamodas, olha que louco. Vocês viram as criaturas dentro dos Dofus ali e tal? Deixa eu Prespic e tal. Olha os dragões do Dofus aí, ó. Nossa, pesado, hein? O ano dos dragões, mano. Meu Deus, o que é aquilo? Olha que louco. O nome da série vai ser Animale. E nessa série, o pequeno contexto da série é: a gente vai ter uma Osamodas saindo em missão para proteger uma criatura rara que está, tipo, sendo perseguida e caçada por ser uma criatura rara, tá ligado? E aí a gente vai acompanhar a aventura dessas Osamodas, mano. E aí todo o foco de 2025 aparentemente é isso, é Osamodas, tá ligado? Você, jogador de Osamodas, tá feito aí, ó. Osamodas, o Pacto Bestial, 2025. Show de bola, hein, mano? O hype existe, velho. Comenta aí o que você achou. Chiali. Olha lá, ó. Bestial é a história da Yeren, uma jovem Osamodas que tá numa legendária missão pra proteger uma criatura legendária da extinção. A gente vai ter a webtoon do Lancedure e a Season 4 do Wakfu. Sa Majesté l'Élante. La dernière de son espèce. A Bestiária é uma série com 7 episódios de 12 minutos. Ela vai ser disponível no ADN e também através do Ankama Launcher. Do lado da Doria Games, a gente está trabalhando no Savara, que é um jogo roguelike, também baseado no universo Ankama. Olha que louco esse Yop, mano. Ó o Deus Yop, meio esquisito aquele Deus Yop, mas enfim. Aqui tá mostrando um pouco da gameplay do Savara, falando um pouco sobre como funciona o jogo, né? Antecipação de movimento e não sei o que mais que tem. Você vai poder fazer armaduras e armas e progredir com isso. Interessante. E aí roguelite com roguelike. Então, conforme você vai jogando, você vai podendo mudar a sua gameplay de acordo com a situação geral do que estiver acontecendo no jogo. Ao lado da Ankama Editions, no começo de 2025, a gente vai ter o último episódio de Ogreste, tá ligado? O último volume do Ogreste. Ao longo dos anos, o Mig decidiu contar a história do Ogreste. Tá aí, falando um pouco sobre a história do Ogreste. O último volume vai estar disponível a partir de fevereiro, com uma caixa de colecionador, tipo com os volumes anteriores. E é isso. Depuis l'aube des temps, il se murmure qu'une île mystérieuse apparaît les nuits de brume. Elle piège les aventuriers qui ne peuvent pas s'échapper. A gente agora tá falando de Wakfu, com o Seal. Aussitôt, elle ne laisse qu'un petit nuage de brume. C'est pour ça qu'on l'appelle l'île des brumes. C'est cette île que vous allez pouvoir explorer lors de la prochaine mise à jour de Wakfu. A gente vai poder explorar isso na próxima atualização do Wakfu. Essa ilha tem diferentes áreas e vários personagens novos pra gente conhecer. E o Nox, que é o antagonista da série Wakfu. A gente vai aprender muito mais sobre esse personagem, que aparece encontrando a confraria do Khufu na Season 1 do Wakfu. Inclusive tem uma estátua de ferro do Wakfu aqui muito foda, tá vendo? Queria essa estatuinha. Olha que louco os monstros, mano. Ó, e você vai poder passar do level 230 ao 245 no Wakfu. Interessante também. E também pensando no universo Transmídia, a gente também vai ter conteúdos novos relacionados aos Osamodas e também principalmente a série Bestiale, que vai obviamente incluir os personagens. E isso está relacionado diretamente no jogo com a dimensão Osamodas, que tem muitos dragões e olha que louco os dragões, hein? E também teremos a evolução das interfaces do jogo, o que no Wakfu é um problema pra mim. A gente trabalhou
o ano inteiro na concepção das novas interfaces para integrar elas no jogo, e aqui eles estão mostrando um pouco dos exemplos delas. Também vai ter equilíbrio de classes entre Yop, Pandal e Isran. E a gente está trabalhando em outras classes ao longo do ano. Melhorar alguns sistemas do jogo, como por exemplo a evolução, a ecologia, a política, o PVP, e todos esses sistemas que são muito complexos para serem entendidos e que fazem, né, os conteúdos do jogo acontecerem. Próximo tópico que vai ser. Bom, nesse ano a gente teve a Season 4 do Wakfu, incluindo o mangá. E na Season 4, a Confraria do Tofu encontra, né, o Thoros, Mordor, no Necro-Universo lá. E agora tem os spoilers, né, que mostra aqui o casamento do Yugo com a Amalia. Alors que Adamai tente de secourir Yugo. En réalité, c'est le mystérieux Grou Galor-Azalar qui est derrière tout ça. Son objectif, récupérer l'héliosphère et les Dofus héliotropes pour protéger le monde des 12. Vous pourrez retrouver cette aventure en pré-publication sous format webtoon dès janvier et en format papier en mars. E aí, em janeiro, vai ter a webtoon e o impresso em março. C'est la saison finale. E a Season 5 do Wakfu vai ser a Season final. A conclusão da história deles, do casamento, blá blá blá. Em 2025 a gente está fazendo a pré-produção da série. A gente vai ter uma campanha de Kickstarter a partir de fevereiro de 2025 para a Season 5 do Wakfu. Então a gente se vê em fevereiro. O próximo ano para Dofstudge vai ser incrível. A gente vai começar com uma melhora na qualidade de vida, com melhorias em várias funções que a gente já conhece. E a primeira é uma grande sugestão das pessoas, seria marcar monstros que você está procurando. Então você pode marcar esse monstro que você quer e encontrar outras pessoas e grupos, eu acho. A gente finalmente vai separar os equipamentos dos objetos de aparência, o que, né? Graças a Deus, porque fica tudo no mesmo inventário, tanto isso é horrível. Agora vai ser inventário separado para isso, ok? E algumas melhorias na interface para Forja Magia também, que muita gente pede, enfim. E obviamente vai ter o reequilíbrio de classes, né? E vai ter um novo evento em jogo, com bônus de experiência, de drop, com acesso ilimitado a calabouços, e que vão fazer você aproveitar ainda mais o jogo. A gente não vai dar muito spoiler, mas a gente também terá conteúdo baseado em Bestial, nossa nova série, com a nossa parte favorita de Bestial, que são as criaturas mais bonitinhas. E os jogadores terão a possibilidade de controlar duas entidades. E para a segunda parte do ano, a gente volta para melhorar a qualidade de vida do jogo. Com as melhorias que a gente já tem feito, como aconteceram em Astrub, Cania e algumas outras regiões do jogo, serem implementadas a outras regiões para melhorar a experiência do jogador. E pro fim do ano, a gente finalmente vai revelar o nosso maior projeto, que é uma atualização com muito conteúdo divertido. O projeto do Labirinto, que eu não sei o que é. Como é que eu posso explicar o Labirinto? Vai ser um novo sistema do jogo, completamente novo em Dofstudge. E é uma espécie de roguelite que você vai poder explorar. É como se fosse um jogo no jogo, e você pode fazer passagens, e cada experiência vai ser diferente da anterior. É um termo diferente do PVM, com diferentes grupos. E você vai poder participar de raids com outros jogadores, em grupos de 2 a 4, eu acho. E é uma funcionalidade de level 200, acessível, acho que era, não acessível, acessível a todo mundo, não sei se só para 200, não entendi. E bom, terão casas e de acordo com cada sala diferente, uma mini-boss e boss com objetivos diferentes. Conforme você vai avançando, você vai ganhando a recompensa relacionada. Pô, isso é legal, hein, mano? Tem várias salas, você vai poder encontrar várias coisas diferentes pra ganhar várias coisas diferentes e progredir de maneira diferente. Bom, é isso, legal.
Uma espécie de sonho infinito? Eu acho que é mais versátil do que um simples sonho infinito, né? Aparentemente os objetivos de cada sala serão diferentes, tá ligado? Em nível de gameplay mesmo. Então é mais divertido, é mais versátil. O sonho infinito é sempre a mesma coisa. E até mais. Attention, spoiler alert, Morshiken, vous n'en avez Et jamais spoiler entendu alert. parler, et pour cause, c'est un projet qui est en écriture depuis cet été seulement. C'est un projet de web-série animée qui sera diffusé dans le A gente courant vai ter de um l'année 2025 projeto sur de notre uma chaîne YouTube Ankama Animation. websérie Morshiken, animada c'est l'histoire d'un SRAM que vai contar a história de um Ishan de devenir le big boss que sonha ser um grande chefe no jogo. C'est que quand t'as la poisse, Né? Que sonha ser um grande chefe em Dofus. et qu'en plus t'es entouré de mauvaises personnes, bah le rêve il peut vite virer au cauchemar. E ele vai encontrando pessoas diferentes. A história é escrita por Toshi Malek. O humor é um humor negro, muito negro. E é isso, parece divertido. Pour cette année 2025, on a prévu de Dofus Retro. Por ano de 2025, no primeiro semestre a gente tem a valorização das zonas, com rework das receitas, para que elas fiquem mais atrativas, e também para que a gente popularize alguns calabouços, como por exemplo a Liu Biorka. Algumas missões relacionadas aos Doppels, ao Gladiatrol, PVP em geral e algumas coisas em Dungeon. Então são 6 ideias de atualização, com a reformulação das profissões de colheita e também a melhoria de alguns sistemas, como por exemplo a mineiro. Para que você tenha alguns mini-jogos para que você possa conseguir os recursos coletáveis e progredir nessa profissão, sem ser daquela maneira repetitiva de ficar só colhendo a parada. Parece interessante. Tem as vantagens para os jogadores conseguirem mais recompensas de maneira diferente e para eles de conseguirem identificar os bots e coisas nesse sentido de maneira mais fácil. Un des défauts de Temporis, par exemple, est qu'il dépeuple les serveurs actuels au profit de serveurs temporaires. Pour y remédier, nous allons introduire un nouveau système saisonnier dans les A gente também está lançando um novo sistema de temporadas e você vai ser convidado a criar um novo personagem para fazer um rush durante uma season e você não vai poder trocar de personagem e vai ter algumas modificações de gameplay. É uma coisa um pouco parecida com Temporis, mas de maneira mais frequente, tá ligado? A cada season, tipo, mais automatizado, eu diria, tá ligado? Meu Deus, os caras vão colocar sucesso em Dofus Retro, mano. What the fuck? Interessante. Interessante, sistema de sucesso em Dofus Retro. A Ankama Edition celebra os seus 20 anos em 2025. Então a gente vai ter bastante feira, bastante exploração comercial, bastante colaborações ao todo e bastante lançamentos novos ao longo do ano de 2025, como por exemplo o 20º volume de Radiante, em vários idiomas. E é isso. No ano passado, ou seja, 2024, eles lançaram o spin-off do Radiante. E blá blá blá. Cadê Dofus, mano? Chegou Dofus, vamos ver as novidades para Dofus em 2025, mano. Bom, em 2024 a gente teve o lançamento de Dofus 3.0 e é um projeto memorável, um grande marco para a história do jogo, que a gente quebrou vários recordes, com muito mais servidores do que a gente havia planejado, o que é uma coisa muito empolgante. É muito legal fazer parte de um projeto tão grande quanto esse e poder criar as novas aventuras para os jogadores. A gente vai ter uma primeira atualização em março, que vai ser focada na melhoria de todas as interfaces e também no sistema de alianças. Maravilha! A gente entregou para vocês uma interface em dezembro que ainda não é o resultado que a gente esperava. Estamos trabalhando nessa atualização com formulários e com pesquisa e com trabalho para conseguir implementar uma atualização ainda melhor nas interfaces em março. E ao mesmo tempo a gente também está trabalhando no conteúdo de aliança versus aliança. Para mim particularmente é um sistema muito ultrapassado, muito chato, muito que não funciona legal.
E é bom saber que isso vai ser retrabalhado e já tem data marcada para sua melhoria. A gente está muito empolgado para apresentar para vocês um próximo beta com as mudanças previstas para as alianças. Outra coisa, em termos de conteúdo, é a dimensão dos Amodas, que será implementada no jogo a partir do ano de 2025. Vocês já devem saber disso, porque já foi dito. Isso, obviamente, tem relação com o lançamento da nossa websérie, com a nossa nova série animada, Bestiale. E o conteúdo feito para aproveitar todas as vantagens que o Unity pode nos proporcionar. Novos tipos de combate, novos tipos de conteúdo no jogo, ao modo de, sei lá, preservar a natureza ou caçar criaturas. E você vai poder explorar narrativas completamente diferentes em Dofus. Em setembro, a gente vai ter uma reformulação no sistema de criação de montarias e também nos sonhos infinitos. O sistema atualmente de criação de montarias é um monopólio e tem um impacto negativo no jogo, porque monopólios não são muito interessantes, né, do ponto de vista da empresa e comunidade, etc. E a gente quer meio que quebrar esse monopólio, que fica ali baseado em alguns jogadores que se dedicam somente a esse tipo de conteúdo. A ideia é tornar esse sistema mais acessível aos jogadores desde o começo do jogo, porque essa é uma mecânica muito importante na economia e na evolução do jogo, assim como os sonhos infinitos. Nós atualmente não estamos satisfeitos com o seu funcionamento. É uma versão que já está há algum tempo no jogo e precisa de uma reformulação para adicionar novas mecânicas, porque afinal de contas essa é a mecânica final de PVM para os jogadores que estão em endgame. Então a gente quer deixar isso mais divertido, mais acessível e tornar uma experiência melhor para os jogadores. E sim, a gente vai ter o primeiro Temporis em Dofus 3. E a gente está preparando uma edição que mais uma vez vai quebrar todos os recordes. Ou que é o que eles querem, pelo menos. E o Temporis vai acontecer no final do ano de 2025, para celebrar o ano de Dofus 3 com os nossos jogadores. Bom, é isso, rapaziada. Uma outra informação curiosa é que eles também disseram que o Osamodas vai passar por uma reformulação quando eles lançarem a dimensão de Osamodas também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar no comentário aqui o que você mais gostou e etc. Sendo muito sincero, eu esperava um pouquinho mais, esperava ver alguma coisa mais novidade. Mas enfim, eu acredito que teremos muitas novidades ao longo do próximo ano por conta da implementação aí do Dofus 3, do Unity, etc. E vamos esperar pra ver. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou, fui.